Fala, viajante! Tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Medeiros, eu sou especialista em milhas aéreas e viagens econômicas. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você dicas para você maximizar o acúmulo de milhas e garantir a sua próxima viagem. Ao longo do vídeo, você vai descobrir quais são as melhores estratégias e como evitar aquelas armadilhas que te impedem de tirar a sua viagem do papel. Então fica comigo até o final do vídeo, mas antes já se inscreve no canal e deixa aí o seu joinha. Não custa nada para vocês e ajuda muito a gente produzir conteúdo aqui do outro lado. Vamos lá? Viajar é um dos maiores prazeres da vida, mas você sabe que pode custar muito caro. Quem quer mesmo viajar sabe que o caro mesmo é chegar até lá. As passagens aéreas estão cada vez mais caras. Além disso, a gente ainda tem os hotéis, os passeios, as atrações do local. Dependendo do destino que você vai, alugar um carro ou não. Então, são muitas variáveis para você colocar na ponta do papel. Mas quando você conhece sobre milhas aéreas, isso pode se tornar bem mais acessível do que você imagina. Um dos meus maiores desafios há anos atrás foi entender como que eu podia maximizar o meu acúmulo de milhas e como eu fazia para utilizar elas de maneira certeira, de maneira mais eficaz. E é algumas dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês para você também conseguir. A maioria das pessoas, quando pensa em acúmulo de milhas, já vem logo pensando no cartão de crédito. Mas será que ele é mesmo o maior acumulador de milhas aí? Você vai ver ao longo desse vídeo que não. Ele é um poderoso aliado no nosso acúmulo por milhas. Mas isso não quer dizer que ele seja a nossa principal fonte de acúmulo. Mas é sim importante saber escolher um bom cartão. Como eu acabei de dizer, ele pode ser um excelente aliado na hora do seu acúmulo. Existem diversos cartões no mercado que oferecem pontuações diferentes. Alguns nem oferecem pontuação, oferecem cashback. Eu particularmente não gosto, prefiro os que acumulam pontos. E quanto mais pontos acumular, melhor para a gente. Uma coisa que tem que ficar claro para você é que aqui no mundo das milhas a gente não busca cartões sem anuidade. Por quê? Porque os cartões sem anuidade não oferecem benefícios. Então, o que a gente busca aqui? A gente busca cartões que têm anuidade sim, mas com estratégias que a gente possa isentá-las. Eu mesmo tenho 3 cartões de crédito principais que eu utilizo no meu dia a dia. Os 3 pontuam muito bem e em nenhum deles eu pago anuidade. Eles são isentos de anuidade? Não. Eles têm sim anuidade e um deles, inclusive, tem uma anuidade, uma das mais caras do mercado, mas com a estratégia certa, eu consigo fazer o quê? Negociar essa anuidade e, no meu caso, isentá-la. Ou pelo teto de gastos, ou ligando lá com algumas estratégias, conversando no call center, vejo quais são as políticas que vão me isentar. Assim eu tenho acesso aos melhores cartões, acumulo mais pontos e o meu aliado está sempre ali na minha carteira. Tá, Fernanda, tudo bem. Você falou aí que o cartão de crédito é um aliado poderoso, mas como que eu faço para escolher o meu cartão de crédito? Eu diria que cartões que pontuam acima dos 2 pontos por dólar gasto são excelentes. Você pode ir sem medo neles. Tem alguns cartões que chegam a pontuar muito mais, mas são cartões de altíssima renda. São mais difíceis de conseguir. Para algumas pessoas eu diria até impossível, porque eles são bem restritos mesmo. Alguns chegam a pontuar 5 pontos por dólar gasto, o que é maravilhoso. Mas infelizmente eles não são tão acessíveis assim. Então, um cartão que pontue mais que 2 pontos por dólar gasto, ele já está excelente para a gente aliar ali ao nosso acúmulo de pontos. E claro, o cartão de crédito é um aliado? É um aliado.
mas você também precisa utilizá-lo. Passe a fazer as suas compras ali utilizando sim o cartão de crédito. Se você é uma pessoa que não tem controle, acaba gastando mais do que isso, se programe para adiantar a sua fatura. Você passa ali uma compra, vai lá e adianta um valor do cartão. Assim você não se perde, acumula pontos e mantém o cartão aliado ali ao seu objetivo de acúmulo de pontos. Agora, você já tem um cartão de crédito poderoso aliado aí. O que você vai fazer além disso? Você vai se inscrever nos principais programas de fidelidade. Sejam eles do banco, do seu banco ou de um programa aberto, como é o Livelo, por exemplo, e vai se inscrever nos programas de fidelidade das companhias aéreas, porque é por lá que nós vamos fazer outras estratégias para você continuar esse acúmulo de pontos maximizado. Nos programas de fidelidade, nós temos muitas oportunidades de compras bonificadas, onde você pode comprar diversos itens, pontuando até 20 vezes mais do que o seu cartão de crédito. Além disso, tem os clubes de assinatura, compra de pontos com descontos, uma infinidade. Dependendo do programa, vai ser melhor uma coisa ou outra coisa, mas uma coisa é fato: todos os programas têm excelentes benefícios. Outra coisa muito importante e que pouca gente se atenta é o momento certo para você fazer a sua transferência de pontos. Quando os seus pontos estão lá no programa de fidelidade do seu banco, aqueles que vêm do cartão de crédito, das compras e dessas outras infinidades de maneiras de acumular lá, você não vai simplesmente pegar esses pontos e jogar de qualquer jeito, em qualquer hora, para a companhia aérea porque você quer emitir a passagem já. Não. Para isso, nós também temos estratégias. Nós temos um momento certo para fazer essa transferência. E afinal de contas, quando é esse momento certo? Este momento certo é quando as companhias oferecem bonificação por essa transferência. Eu diria que antes da pandemia era um sucesso absoluto. Na verdade, não, acho que nem antes. Durante a pandemia, acho que foram os melhores bônus que eu me recordo. Tinham algumas promoções que nós chegávamos a ganhar 160% de bônus. Era sensacional. Mas, com o fim da pandemia, as fronteiras elas foram reabrindo, não havia mais a necessidade das companhias aéreas gerarem aquele caixa extra, porque estavam paradas, né? A bonificação foi diminuindo. Mas uma bonificação baixa é melhor do que nenhuma. Então, o que a gente costuma ver aí nas companhias aéreas? Elas costumam oferecer hoje até 110% de bônus, dependendo de você cumprir alguns requisitos. A companhia aérea que menos oferece transferência bonificada, e eu estou falando das companhias brasileiras no momento, é a Latam Pass, que você vai encontrar aí no máximo, hoje, 35% de bonificação. Na Smiles você consegue até 100% de bonificação. Tá mais difícil você atingir esse bônus. Eles estão trabalhando ali num patamar de 80%, um novo normal. Mas às vezes acontece aí de sair um 100% e a gente aproveita. E na Azul, dependendo de algumas regras, você consegue chegar até 110% de bônus. Então olha que maravilha. Só de você fazer a transferência do seu programa do banco para as companhias aéreas no momento certo, no momento oportuno, você já vai ganhar uma bonificação extra e já vai aumentar o seu acúmulo de pontos. Então, a partir de hoje, não saia mais fazendo transferências em qualquer dia na emoção. Vamos ter estratégia, esperar o momento certo e quando a bonificação sair, aí sim você envia seus pontos e garante um acúmulo extra de pontos para maximizar suas milhas. Agora, vamos falar do planejamento da viagem em família em si. Você aí já viu como que você vai aumentar o seu acúmulo de milhas para conseguir reduzir aí o custo da sua viagem. E agora a gente entra na parte do planejamento. A escolha do destino.
Eu costumo dizer que eu não escolho um destino quando eu vou viajar. É o destino que me escolhe. Claro que eu tenho uma listinha de desejos, uma listinha de viagens que eu quero muito fazer. Então eu não me prendo a um destino específico. Quando eu tenho férias, quando eu sei que eu vou viajar, eu vou começar minhas pesquisas e vou ver dessa minha listinha dos meus desejos, qual está mais acessível no momento? Para onde que eu vou conseguir ir naquele ano? E claro que, além disso, também importa o período que vão ser minhas férias, porque tem alguns destinos que você tem períodos mais específicos para você poder ir, né? Falando aqui, Brasil, por exemplo, você não vai para o Nordeste no inverno, né? Porque a gente sabe que o inverno você encontra preços muito atrativos para lá, mas é um período de chuva. Então você vai para lá com a probabilidade enorme de pegar chuva e acabar com a sua viagem. Então a gente não vai. Se você quer ir para as Maldivas, você não vai para as Maldivas em setembro. É período de monções lá. Do mesmo jeito que se você quiser ir para o Caribe, você não vai para o Caribe numa época de furacão. Ah, nossa, mas faz anos que não tem furacão. Ok, faz anos que não tem furacão. E o que aconteceu esse ano? Em junho, tivemos um furacão terrível no Caribe. Faziam 100 anos que não tinha uma tempestade desse jeito. Mas a gente já sabe que de junho até outubro é período de furacão nessa região. Os preços ficam mais atrativos, as pessoas arriscam, porque faz anos que não tinham furacão. A maior incidência de furacão ali naquele local é setembro e outubro. E esse ano aconteceu o quê? Foi em junho. Junho não, foi em julho, desculpa, foi em julho. Então as pessoas compram, faz 100 anos que não tem, mas teve. Inclusive eu tive amigos que por sorte, por uma semana, não pegaram o furacão. Por alguns dias, não chegou nem a ser uma semana. Mas assim, então a gente tem que ver como que é o clima daquele lugar. Então eu não vou para um lugar como esse, num período de furacão, só porque está mais barato. Não. Nós acumulamos milhas justamente para isso. Eu excluo esses destinos dessas épocas que não são adequadas de ir. Então, assim, vou tirar férias, fechamos o mês, vai ser no mês tal. Da minha lista, quais são os destinos que são legais de eu ir nessa época do ano? Ah, tem 4 destinos lá que são legais de eu ir nessa época do ano. Eu vou pegar esses 4 destinos que eu escolhi e vou começar a fazer minhas buscas. Vou começar a buscar as passagens aéreas, vou começar a buscar os hotéis, vou começar a fazer todas essas buscas. Como a maioria das vezes nós sabemos que o caro mesmo é chegar lá, costumo começar a planejar pela passagem aérea. Eu já vou ali, já vejo as rotas que tem. Minha origem geralmente é São Paulo, algumas vezes eu consigo sair ali pelo Rio, porque também é próximo daqui, embora São Paulo seja mais próximo, mas eu costumo fazer pesquisas por esses 2 aeroportos. Então eu vejo quais são as rotas para chegar até os destinos que eu escolhi, quais companhias aéreas operam essas rotas, quais são as parceiras das companhias aéreas que operam essa rota, para ver qual vai ser a forma mais barata de chegar até lá. Depois que eu fecho isso, eu defino para qual destino eu vou, vejo qual a passagem está mais atrativa, a gente vai para uma segunda parte do planejamento. E antes da gente entrar nessa segunda parte do planejamento, eu lembrei de falar aqui com vocês uma coisa. Quem entende sobre milhas aéreas não precisa se preocupar de entrar de madrugada para buscar um voo, de entrar na terça-feira porque o voo é mais barato. Não, com estratégia certa, a gente consegue fazer essa busca de forma otimizada e conseguir um melhor preço para chegarmos no nosso destino. E claro que toda essa reserva que eu estou falando com vocês, eu costumo fazer com antecedência. Por quê? As companhias aéreas, elas têm uma janela de oportunidade. Tem janelas onde você vai encontrar os preços melhores. E quais são essas janelas? Não consigo te falar aqui nesse vídeo quais são essas janelas de oportunidade, porque vai depender da companhia aérea. Mas uma coisa eu te falo, com bastante antecedência tem uma janela e bem próximo do voo
tem outra janela. Então, se você está planejando uma viagem de férias com a tua família, eu recomendo que você se planeje nessa primeira janela, com bastante antecedência, onde você vai encontrar os melhores preços. Porque se você deixar para ir nessa segunda janela, que está mais próxima do voo, talvez você não encontre o destino ali que está na sua lista, talvez você não encontre disponibilidade para todo mundo ir no mesmo voo, talvez você não encontre um horário bom que você quer voar. Então, são muitos fatores. Então, minha experiência é você começar a planejar com o maior tempo possível. Claro que isso eu estou falando de uma viagem programada para você ir com a família toda. Não é uma viagem que você decidiu ali de última hora, porque apareceu uma super oportunidade de emissão ali. Nessa você emite e vai. Nós estamos falando aqui de planejamento de viagem com a família. Então, quanto antes, melhor. Passagem aérea comprada, nós vamos para a segunda parte do planejamento. A nossa hospedagem. Então, o que você vai verificar ali? Se os programas de fidelidade que você está inscrito, que você tem o seu cadastro, eles têm parcerias com redes hoteleiras, onde você vai poder fazer o resgate da sua hospedagem utilizando as suas milhas aéreas para diminuir o custo da sua viagem. Alguns programas oferecem a opção de você fazer o pagamento com milhas mais dinheiro, o que é uma excelente oportunidade quando você não tem aí muitos pontos, muitas milhas acumuladas naquele programa, mas quer ter sim um descontinho ali na sua hospedagem. Então, pode ser uma excelente oportunidade. Outra opção também, se você não tiver pontos e milhas suficientes para resgatar aí a sua hospedagem, você pode reservar a sua hospedagem ganhando milhas. Então, aqui o lema é o seguinte: se você não for pagar com milhas, você vai ganhar milhas quando você fizer a sua reserva, quando você fizer a sua compra. E aí já garante aquele acúmulo para a próxima viagem. Mas o importante aqui é sempre pagar com milhas ou receber milhas por este pagamento. Dependendo do programa de fidelidade que você tem aí os seus pontos, as suas milhas acumuladas, serão as parcerias de hotel que eles oferecem. Então, você vai ver aí algumas redes hoteleiras têm programas próprios, como é o caso do OACO, por exemplo, que você consegue enviar pontos da maioria dos programas de fidelidade para ele. E a rede OACO, para quem não sabe, é a rede do Ibis. E engana-se quem pensa que eles trabalham só com hotéis econômicos. Eles têm desde hotéis econômicos, que eu já falei aqui, o Ibis, que nós já conhecemos, até resorts de luxo nas Maldivas. Isso mesmo. Você pode se hospedar nas Maldivas pagando com pontos ou acor, com milhas aéreas. Então, é importante, quando você for viajar, você conhecer o programa de fidelidade, onde você tem os pontos acumulados, para ver onde que você vai buscar essa hospedagem, se o seu desejo for fazer esse pagamento com as suas milhas acumuladas. E se você for querer ganhar milhas, vamos buscar o parceiro dentro do programa de fidelidade também. Ver quantos pontos por dólar gasto, por real gasto, ele está oferecendo naquele momento para você conseguir fazer a sua reserva num momento estratégico e acumular mais pontos. Você já comprou a sua passagem, já está com elas emitidas, já reservou a sua hospedagem e agora o próximo passo é ver quais são as atrações que tem no seu destino. Sim, você pode pagar muitas das atrações com pontos e milhas e reservar, comprar outras atrações ganhando pontos ou milhas. Então, você vai ver aí o local que você vai. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Disney, por exemplo. Você sabia que você consegue resgatar ingressos para Disney utilizando as suas milhas aéreas? E se você não tiver milhas o suficiente, você consegue comprar os ingressos da Disney ganhando pontos e acumulando para sua próxima viagem.
Vocês viram no vídeo anterior que eu fui para o Beto Carreiro e no Beto Carreiro eu também paguei o parque utilizando as minhas milhas aéreas. E se eu não tivesse milhas o suficiente, também teria a opção de eu comprar esse ingresso do parque acumulando milhas para minha próxima viagem. Outros exemplos que também podem ser feitos com esse resgate de milhas ou ganhando milhas, aqui no Brasil, por exemplo, é o Beach Park. É um parque sensacional, eu amo lá, já fui várias vezes e você pode fazer o resgate do ingresso com milhas ou fazer a compra do ingresso ganhando milhas e acumulando para sua próxima viagem. Agora, quando você for fazer todas essas emissões com as suas milhas, com os seus pontos, é importante você se atentar a algumas armadilhas. Sim, temos armadilhas por aqui também. Na passagem aérea, por exemplo, se você não estiver vendo uma passagem award, provavelmente a taxa dela será maior. Então, quando você for fazer a emissão dessas passagens, sempre tente buscar uma tarifa award. Ela vai ser um pouco mais barata, se não muito mais barata. Outra coisa muito comum é quando nós fazemos emissões para viagens internacionais. Existe uma taxa de combustível que ela é proibida de ser cobrada aqui no Brasil. Então, quando você faz a sua emissão aqui do Brasil, ida e volta, a companhia aérea não pode cobrar essa taxa. Não pode por causa da lei que a proíbe dessa cobrança. No entanto, se você fizer a sua emissão só de ida e depois você for fazer a sua emissão da volta em um momento separado, entenda que você está fazendo essa emissão de um outro país para o Brasil. Neste caso, a companhia aérea pode te cobrar a taxa de combustível e ela costuma ser bem cara mesmo. Algumas companhias aéreas têm por política não cobrarem essa taxa. No entanto, outras companhias aproveitam a oportunidade que elas têm de cobrar essa taxa e quando podem, elas cobram sim. Então você também tem que ficar atento. Se você for fazer essa emissão fora do Brasil ou para destinos outros países que não sejam, tente dar preferência para as companhias aéreas que não cobram a taxa de combustível ou fazer essa emissão ida e volta, que aí você está protegido legalmente aqui para não ter essa taxa cobrada. E uma coisa muito importante para você ficar sempre atento é na validade das suas milhas, dos seus pontos. Isso é um ponto crucial, você tem que ficar de olho ali. Por quê? As nossas milhas, os nossos pontos, eles valem dinheiro. E você não sai por aí perdendo dinheiro, né? Então, por que você vai sair por aí perdendo suas milhas e nem ligando para elas? Então, vamos dar uma atenção especial a elas. Ficar de olho na validade. Qual é essa validade? Aí vai depender do programa que você está acumulando. Regra geral, elas valem aí por 2 anos. Se tiver alguma transferência bonificada, alguma ação especial, pode ser que elas tenham uma validade menor, ali uns 6 meses de repente, mas isso vai depender de cada campanha promocional. E em alguns programas, eles oferecem a opção de pontos que não expira. Se você assinar um clube, se você assinar essa opção. Então, é muito particular de cada programa. Fique de olho aí no seu programa para ver qual a validade das suas milhas. E não vamos deixar com que elas expirem, porque, como eu já disse, milhas aéreas são dinheiro. E se você não sai por aí jogando dinheiro para o alto e perdendo dinheiro e tá tudo bem, não faça isso com as suas milhas também, porque elas têm valor econômico de mercado e você não quer perder, né? E se essas dicas que eu dei aqui hoje para vocês foram úteis, deixa seu joinha aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que vocês possam planejar aí a próxima viagem com o custo bem reduzido. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal
Comentar aqui embaixo qual é a sua dica. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também que nós vamos responder. E um resumo do que a gente viu aqui nesse vídeo. Como que você pode acumular milhas de forma mais eficiente, fazer um planejamento mais otimizado da sua viagem em família, ver as atrações do local, sempre ou ganhando milhas com isso ou utilizando as suas milhas para fazer o pagamento. Viagem em família é muito legal e não precisa ser um sonho distante. Com o planejamento certo, você consegue tirar essa viagem do papel. E eu me despeço aqui de vocês e até a nossa próxima aventura!